A mulher, então, não gestante, tem uma fisiologia extremamente diferente da mulher gestante. A fisiologia da mulher não grávida é diferente da fisiologia da mulher grávida. As patologias se desenvolvem de maneiras diferentes na não grávida em relação à grávida. Consequentemente, não tem como o tratamento ser igual. Portanto, a ação farmacológica ou medicamentosa que seja, deve ser ajustada entre grávidas e não grávidas, entre gestantes e não gestantes. Ou seja, o que se tem para a farmacologia hoje, que foi descoberto e é aplicado na mulher não grávida, não necessariamente vai ser o que uma gestante precisa. Porque o seu organismo é diferente, porque as patologias envolvem um ambiente diferente para surgir e, consequentemente, o tratamento vai ser outro. Então, como exemplos de estudos que mostram alteração de um período não gravídico para um período gravídico, né? Então, no pregnant para pregnant, tem-se alterações no sistema cardiovascular, no sistema respiratório, no fígado e nos rins. Então, um pouco mais tecnicamente, o sistema cardiovascular muda parâmetros como o débito cardíaco, a frequência cardíaca, né, o volume sistólico, o volume plasmático, isso tudo é alterado do estado não grávido para o grávido. Você pode observar aqui que aumentam todos os parâmetros. Desses que eu falei com vocês, todos aumentaram. O parâmetro respiratório, como capacidade total pulmonar, volume residual, volume fluxo, né, total, vamos dizer assim, esses já diminuíram, olha só. Então tiveram, tirando esse último, teve alteração de um modo diferente, já diminuíram com relação a grávida e não grávida. Agora, o fígado já tem um aumento do fluxo na veia porta, um fluxo sanguíneo na artéria hepática, também aumentados, né? Apesar desse último não ter sido significativa essa diferença, então não aumentou para esse caso. E com relação ao funcionamento renal, a taxa de filtração glomerular e o nível de creatinina plasmática tiveram aí no primeiro caso um aumento e no segundo caso uma diminuição. Tá vendo? Então eu coloquei essa tabela que foi publicada aí em 2015 por essa revista, né, demonstrando as principais alterações fisiológicas induzidas pela gravidez. Certinho? Dentre essas alterações fisiológicas tem o funcionamento de enzimas também. Se você foi meu aluno, você vai lembrar aí, se não foi, vai aprender agora, que enzimas importantes são as enzimas da família CYP. Lembra dela? CYP, P450. São enzimas que fazem a metabolização de hormônios, são enzimas que fazem a metabolização de fármacos. Lembre sempre disso. O fármaco vai usar o que o organismo já tem disponível para ele. Tá? Então, ele não cria funções novas. Desse modo, então, existem várias enzimas, olha aí, existem várias enzimas que fazem parte que promovem a metabolização de moléculas do nosso corpo, de hormônios, por exemplo. Duas delas, a CYP3A4 e a CYP2D6, que são as principais. Algumas são da fase 1, outras são da fase 2 da metabolização. O fato é que durante a gestação, a expressão, a produção, a ativação dessas enzimas pode mudar. Então, a maioria delas aumenta, tá vendo? Increased quer dizer aumentam. CYP3A4, 2D6, 2C9, UGT1A4, UGT1A1 e A9, todas aumentam, as outras diminuem. Isso quer dizer que a gestante metaboliza os hormônios e, consequentemente, os fármacos de maneiras diferentes. Essa metabolização, conforme eu comentei com você, acontece via de regra, quer dizer, em muitos momentos, né, no fígado, em células chamadas hepatócitos, nas organelas dos hepatócitos, que é o retículo endoplasmático liso, por exemplo, né? Essas bolinhas aqui não são os ribossomos, essas bolinhas aqui são justamente essas enzimas. Então, as enzimas da família CYP ficam na membrana do retículo endoplasmático e, na verdade, elas funcionam como um complexo de proteínas
por onde os elétrons vão passando até chegar no íon ferro, no cátion que tem no interior dessa molécula. O fato é que durante essa passagem por essas proteínas da membrana do retículo, podem acontecer reações chamadas didaticamente aí de fase 1 e de fase 2, onde as reações de fase 1 vão preparar a molécula para receber um outro grupo, um outro pedaço que viria na fase 2. Reações de oxidação, de desalquilação e outras, né? Hidrólise e oxidações são comuns na fase 1 e na fase 2 acontece a transferência de grupos que, na maioria das vezes, vão tornar essas moléculas mais polares. Transferência do grupo sulfato por uma enzima específica, ácido glucurônico por outra enzima específica e por aí vai. Daí o que eu quero que você atente, então, é que na gestante o funcionamento dessas enzimas pode aumentar ou diminuir. Dessa forma, a metabolização, que seria como um dos objetivos, tá? Um deles, a degradação de moléculas, né? Não é o único, mas a degradação de moléculas vai funcionar de maneira diferente na gestante e na não gestante. Certo?